Eu esclareci um crime praticamente sem conhecer o nome da vítima. Qual sem crime? conhecer nada. Eu estava na delegacia, toco o telefone, o policial militar, olha, eu fui chamado pelo filho de um homem separado, que se separou, morava sozinho num sobrado de aluguel, e o filho ligou sexta, sábado, e o pai não atendia o telefone. Quando chega no domingo, o filho foi lá apertando a campainha, e não atende o telefone e a luz da sala acesa. Ele não sabia o que fazer, ele falou, na segunda-feira eu vou arrumar um chaveiro. Só que ele colocou a mão na fechadura, era aquele sobrado com a porta na rente. Quando ele pôs a mão, a porta estava aberta, estava destrancada. Quando ele abre, ele olha, ele vê o pai dele caído no chão de bruço com uma faca enterrada nas costas. E nisso ele começa a chorar e fecha a porta. O vizinho vê o choro, ele conta, mataram meu pai. Chama a polícia. Chega a viatura da PM, o PM viu, ele tem como obrigação ligar para o delegado de plantão, era o Jorge Lordelo. Olha, tem um cara morto aqui na rua tal. Bom, eu não sei o nome do cara, eu não conheci o bairro, não conhecia nada. E tá aqui o Sherlock Holmes, vai lá. Nessas situações, quando os PMs ligam, o delegado sempre tem que ir? Obrigado. Tá. A lei determina. Ou o delegado de plantão, que eu era a periferia, que eu trabalhava, se é em São Paulo, é DHPP, o delegado tem que ir lá. Sim. E tem que preservar o local, ninguém entra no local. Então eu fui o primeiro a entrar. Quando eu chego lá, eu converso com o filho, ele conta a história. Meu pai separou, não sei o quê, mas nem sabia o nome dele. Aí eu abro a porta, eu abro e fecho a porta. Fico sozinho, eu investigador. Por quê? Porque eu aprendi com um delegado antigo da Academia de Polícia, quando eu fiz, que ele me falava o seguinte, Lordelo, olha para o cadáver, olha para o local, porque o local fala. Eu já ouvi isso. Tem todas as respostas, né? O cadáver, ele praticamente quer mostrar para você quem o matou. E quando ele me gravou isso, eu falei, eu preciso entrar e limpar minha cabeça. Então eu entrei naquela cena e eu vi o quê? Uma sala pequena, um sobradinho pequeno, simples, tinha uma mesinha de centro, e nessa mesa de centro você tinha 3 garrafas de cerveja grande. E aí tinham 2 copos de cerveja, os 2 copos com um pouquinho de cerveja. Só que num do copo tinha impressão do batom. E tinham duas cadeirinhas, uma na frente da outra. E tinha uma bituqueira de cigarro cheio de bituca, metade sem batom e metade com batom. Essa é a cena do crime. Por isso que o meu podcast chama Na Cena do Crime. Eu coloco o cara lá. Bom, eu tô lá olhando aquela cena. E uma faca enterrada nas costas. Eu falei, pera um pouquinho, esse cara tava tomando uma cerveja, mas eu não sabia o horário que ele morreu. Porque foi encontrado no domingo à noite. Sim. Só que eu mexi um pouquinho no braço e o braço estava duro. O que acontece? Quando você morre, existe o processo de decomposição do corpo e chega uma hora que o corpo trava. Isso demora quantos dias? Não. Um dia já tá travando. Tá. Então eu falei, esse rapaz não morreu no domingo. Esse rapaz morreu no mínimo no sábado. Já sabia pelo menos disso. um dia aqui, sim. E eu tô lá analisando, eu falei, bom, uma mulher estava aqui. E ele, Baza, qual que foi meu cálculo? Ela deu as costas para ele. Ou seja, ele não estava com medo dela. Não. Outro detalhe, o local do crime não tinha nada esparramado, não teve briga. Porque eu já fui em local de crime, tinha uma pessoa morta, tudo revirado. Tava tudo bonitinho. E eu reparei que ele caiu como se ele tivesse vindo da cozinha, que era contígua. E se ele veio da cozinha, quem que estava atrás dele? Mulher. Era a mulher. Sim. Então eu já sabia que era uma mulher que cometeu esse crime. Bom, aí eu analisei a faca enterrada nas costas. Fui na cozinha, abri a prateleira de talheres e eu vejo a faca, era a faca dele. Tá. Não era a faca dela. Então Você ela não pegou na entrou cozinha, com a faca. Ela entrou, e aí eu já desenhei o crime. Essa moça deve ter um relacionamento com ele. Sim. Eles tiveram algum problema e eles entraram lá na cozinha para pegar uma cerveja, pegar alguma coisa, e ela viu aquela faca, a mulher pirou, pegou aquela faca, ele deve ter saiu andando, na frente dela. E aí ela ficou, no auge da emoção, enterra a faca no homem. E foi uma única facada? Uma facada, enterrada nas costas. Uma. Caramba, ela tinha pontaria. Nas costas, uma facada. Não, ela estava de trás, era fácil. Provavelmente uma facada nas costas não ia matar o cara. É que matou porque sangue, pegou. Sim, sangue, morre. perdeu sangue. Bom, o que aconteceu? Eu mexo no celular dele, ele tinha na época, faz muitos anos isso, chamado StarTAC,
Não era um sim, smartphone. sim. Eu pego o StarTAC, abro e começo a ver as ligações. A maioria das ligações últimas era o filho ligando, desesperado que o pai não procurando atendia. ele. E depois, Juju, o que eu vejo? 4 mulheres ligaram Ligando? para ele desde quarta, quinta-feira. Mas diferentes mulheres. Diferentes mulheres. Aí eu anotei o nome das 4 mulheres e os telefones. Chamo os peritos para tirar fotografia, recolho as bitucas de cigarro, recolho os copos para perícia, e aí eu vou contar uma coisa que eu acho que vocês não sabem. Nós temos 3 impressões digitais no corpo que eu posso comparar e encontrar um criminoso. Quais a mais são? famosa Dos é dedos. do dedo. Aham. A segunda é a impressão labial. Não sabia A que impressão existia. labial é única de cada um. E a terceira é a impressão da planta do pé, que existe uma impressão digital, uma impressão Do pé eu não da sabia, planta não. do pé. E isso pode ser comparado e você esclarecer um crime. Então eu arrecadei essas provas e fui para a delegacia. Cheguei para minha escrivã, falei para ela, intima as 4 mulheres. Uhum. E intima no mesmo dia, as 4, no mesmo horário. Porque eu queria criar, A situação. Pegar no pulo. pegar no pulo. É. E naquela época não tinha internet, não tinha rede social, ninguém Não tinha sabia desse como, crime, sim. só eu. Sim. E no dia marcado aparecem as 4 mulheres lá. E é óbvio que, em tese, elas não sabiam que ele tinha morrido. Só que vieram 4 mulheres. 3 sem advogado e uma com advogado. Então, veja bem, eu praticamente já matei o crime. Sim. Eu esclareci. Traição. Eu já esclareci. Bom, aí E ela que se eu- entregou, você veio Aí com o que eu advogado? fiz? Vou ouvir as 4 mulheres separadamente e falei para o investigador, me traz por último a com o advogado. Uhum. Por quê? Para ela ficar nervosa. Uhum. Se foi ela, todo ela um vai ter uma esquema. atenção. É um Sim. script. Sim. Na realidade, eu armava armadilhas Uhum. para a pessoa se entregar. Tá? Porque emocionalmente a pessoa que comete Vai um entregar. crime se abala. Se abala. Daqui a pouco eu vou contar o porquê que o matador da Vitória resolveu confessar. Tem um motivo. Tem um Tá. motivo. Daqui a pouco eu vou contar. Mas o que aconteceu? E eu falei para o investigador, fica de olho, que naquela época podia se fumar dentro da delegacia. E eu falei para ela, se alguma delas fumar e jogar bituca, você me avisa e fica quieto. E eu tô lá, entrevistei a primeira, quando eu falei, olha, o fulano de tal morreu. Morreu! Eu tava ligando para ele, ele não atende. Você conheceu ele aonde? Foram os primeiros sites de relacionamento. A primeira. A segunda, site de relacionamento. A terceira, site de relacionamento. Só que o filho já tinha me falado que a mãe dele largou o marido, por quê? Porque ele era mulherengo. Então ela se separou, ele foi morar na casa e através de site de relacionamento, ele estava saindo com 4 mulheres ao mesmo tempo. Tava pegando geral. Só que, bom, olha o desenho que eu tenho. Chega a última, só que antes, quando eu estou acabando o terceiro depoimento, o meu investigador dá um toque e falou, ó, Uhum. quem que estava fumando? Era ela, fumante. E na cena do crime tinha a bituca. Quando ela jogou, eu saio, só que eu venho com uma luva, eu venho com uma pinça e com um saco. Mas na frente dela. Na frente dela é a frente do advogado. Aí Nossa. Aí eu pego a bituca, jogo. Mas tudo isso é pra ela ficar mais nervosa ainda, né? Não, e aí eu não falo com ela, Juju. Sim. Eu chego pra. Você vai direto na bituca, pega e. Eu não peguei fala nada. e falei pro advogado: o senhor, doutor, falei grosso, falei, o senhor é testemunha da apreensão dessa bituca de cigarro da sua cliente. Eu tinha certeza que se ela fosse a culpada, ela não contou pro advogado. Ela falou: me acompanhe. Uhum. O advogado ficou assim. Tá, não sabia o que falar. Sim. que tá acontecendo? Peguei a bituca e guardei. Acabei de ouvir a terceira, chamei ela por último. Sentei e falei: olha, eu queria, não sei se a senhora sabe, o fulano e tal. Ah, eu conheço. Eu conheci aonde? Eu conheci no site de relacionamento. Ah, ela tá? também, às 4? Às 4. Caramba. E aí ela falou, eu falei: olha, ele faleceu. Faleceu? Nossa! E ela fez uma encenação. A Falei: cena. faleceu. Falei: onde é que a senhora estava no dia tal? Ah, eu estava na minha casa. Aí eu tenho prova que eu estava na minha casa. Falei: tá bom, papá. Aí ela nega, porque primeiro você tem que dar corda para a pessoa se enforcar. Uhum. O segredo da polícia, você deixa a pessoa falar sem apertar. Depois que ela falou e tá tudo no papel, aí você começa a apertar, aí ela começa a voltar atrás. Num determinado momento eu falo: olha, a pessoa que estava lá e matou é fumante, é uma mulher fumante. E você está negando o crime, ok.
Essas bitucas foram deixadas no crime. E essa bituca, que é a sua, viu, doutor? É a sua. Eu vou mandar para a perícia e nós vamos confrontar. Se for a sua bituca, a senhora vai ser processada pelo crime de homicídio. Não, não é, eu estou tranquila, não é. E ela não arriou. Bom, aí eu falei, eu vou jogar agora um verde para colher maduro. Falei, olha, tudo bem, eu, por sinal, já que não é a senhora, eu consegui a imagem de uma câmera de uma casa. E essa imagem mostra uma mulher morena, por sinal meio parecida até com a senhora, andando e pegou só as costas. Mas ela anda de uma maneira meio peculiar, então eu estou chamando agora a imprensa, eu vou dar essas imagens para jogar na televisão, para ver se alguém reconhece a mulher. Quando eu falo isso, Baz, eu vi na fisionomia. O advogado olha para ela, ela pede para falar com o advogado. Eu saio da sala, eles ficaram conversando. Quando eu retorno, o advogado me chama e falou, doutor, se a minha cliente falar tudo o que ela sabe, o senhor promete que não leva isso para a imprensa? É porque jogar na mídia é pior. A exposição. Eu falei, doutor, a minha intenção aqui é resolver casos, não é levar para a imprensa. Sim. E ali, ela sentou e com a maior frieza do mundo, ela contou. Mas, doutor, nesse caso, assim, ela meio que... Ela facilitou as coisas. Pelo caso dela ter facilitado, a pena dela é menor ou não tem nada a ver? Quando ela confessa, né? Isso é uma boa pergunta. Entenda uma coisa. Todo criminoso nega. Mas o crime de morte vai para o tribunal do júri. Quando no tribunal do júri o advogado percebe que vai perder a causa, ele chama o cliente e fala, confessa porque diminui a pena. Diminui quanto, mais ou menos? 1/6. O goleiro Bruno negou. Na hora dele ser interrogado, o advogado falou, você vai ser condenado. Aí ele conta uma historinha, uma deles, para ter diminuição da pena. Sim. Ele nunca confessou, né? Não, ele confessou Bruno? no final. Ele confessou? No final, para ter uma diminuição. Porque daí, perdido por perdido, faz diferença. Porra. E nesse caso, a mulher conta algo que o homem não deve fazer com uma mulher. Primeiro, ela era uma mulher extremamente carente, com baixa autoestima, apesar de bonita. Uma mulher que conhece uma pessoa num site de relacionamento com vontade de ter um relacionamento sério. Só que ele, como os chamados garanhões, eles têm uma estratégia. Eles falam que a mulher quer ouvir. Sim. E ele alimentou, né, essa mulher, o quê? Ele alimentou que o relacionamento era profícuo e que o relacionamento tinha Tinha futuro. um futuro. Tinha futuro. E essa mulher, que era muito doente emocionalmente, ingênua, ela se levantou porque ela tinha ele para sair de vez em quando. Só que ele saía com várias mulheres. Sim. Será que ela descobriu? Então, ali, ela me contou, o que aconteceu? Ela aperta ele porque ela sentia a falta de não conhecer os filhos dele, que ela não conhecia ninguém. Não tem mais intimidade, né? Intimidade. E ali, ele chegou pra ela e aí ele muda a chave. Ele falou, olha, espera um pouquinho, pô. Eu acabei de sair no relacionamento. Você acha que eu quero alguma coisa? Não, mas você... E ali, eles tiveram uma discussão Foi uma coisa de momento, então, momento. E ali foi na cozinha. E ali, ela se... Mas entenda que é uma pessoa fragilizada emocionalmente. Então, não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. E ali, ela alega que escurece. Ela viu a faca, ela pega a faca, e ela contando que o homem andando, ela com a faca na mão, e uma voz, aquela voz sobe, cresce, desgraçado, e daí você aumenta o problema, você acabou com a minha vida, você tinha me prometido, e ela, aquela coisa de filme, e cravou. Quando cravou, ele caiu, aí ela ficou olhando, quando ela falou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas isso existe mesmo, assim, doutor? Tipo, a pessoa... Tem gente que realmente... Se arrepende depois, tipo, fez no impulso na hora já se arrepende. Né? Na hora que dá merda, na hora que dá merda. Só que, depois que você fez, num caso desse, uma facada, é aquela coisa. Daqui a pouco eu vou contar o caso Vitória. Sim. Por que o cara confessa? Porque não é brincadeira. Então, muitos, por isso que eu trouxe esse livro de presente para vocês, Paixões Perigosas, conta 14 histórias de mulheres que se relacionavam afetivamente ou sexualmente e acabou em morte. Dá uma olhada na capa base desse livro. É uma casa da mulher, ele mata a mulher. Morta e um cara abrindo Dá uma olhada que tem uma manchinha de sangue, eu coloquei umas pétalas que é sangue.
Sim. Dá uma Na olhada cama. que ele tá indo embora, Juju. Ah. Ele tá indo embora super tranquilo. Sim. Por quê? É aquela loucura do momento, que é aquela raiva, aquele complexo de sentimentos, e a pessoa vai virar bicho. Porque nós somos bicho. Exato. Nós somos bicho. Então, aí isso seria tipo uma pessoa que ela não Perdeu o sabe controle. controlar. Perdeu o controle. Não sabe. Mas eu acho que todo mundo... Você acha que todo mundo seria capaz? Não, não, não. Não? Tudo depende de como a pessoa é emocionalmente.